Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui é Silvânia Costa, terapeuta emocional e familiar. E nesse momento, vamos aqui ter uma breve conversa sobre os desafios aí da mulher. Então, um momento aí da gente estava agendado com a Nívia, a gente teve uma dificuldadezinha, né, de conseguir entrar a partir do Instagram dela. Então, é, vamos conversar com a Nívia. Pronto. Convidar para entrar. Ok. Boa tarde, Ariadna. Seja bem-vinda. Breve estaremos na sua cidade. Ei, Nívia, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Ainda bem que deu certo, né? Os desafios do Não digital. é? Já começou abordando temas, desafios. A Silvana, complicado, né? Aqui o pessoal ficou esperando lá, né? Eu tinha que dar um jeito de pedir eles para vir para cá. Como que a gente vai fazer essa questão? Pois é. Ai, Gente, é sejam tudo. bem-vindos. Mas a partir do momento que eles entram no seu perfil, eles conseguem enxergar nós duas ao vivo. E aí já entra pra cá. Top, top. Então, ótimo, ótimo. Então, eu posso começar a Pode falar? começar a se apresentar e aí começa a ser as perguntas. Boa tarde, pessoal, mulheres poderosas. Meu nome é Nívia, eu sou nutricionista, também atuo como mentora de mulheres, mulheres cristãs. Trabalho como coach, palestrante, sou da cidade de Teoflotone, Minas Gerais. Aqui também estou trabalhando também com terapia de mulheres. E a ideia dessa live de hoje foi que a gente pudesse estar falando um pouco sobre os desafios que nós mulheres encontramos no dia a dia com as diversas funções que nós assumimos, né? Como mãe, como administradora do lar, como esposa, como cristã, né? São várias as funções que nós precisamos ter um equilíbrio. E muitas das vezes, a maioria delas, nós estamos sempre muito sobrecarregadas de atividades e acabamos deixando a desejar uma ou outra área e, algumas vezes, até todas as áreas. É o que eu tenho visto acontecendo muito em muitas mulheres aqui. Estão totalmente desestruturadas, elas não sabem por onde começar. E, por isso, é, surgiu a ideia de um bate-papo descontraído com minha amiga Silvana, né? Para quem está entrando agora pelo meu Instagram, essa é a Silvana, amiga, terapeuta emocional. Falo muito, que eu acho super top, que além de trabalhar com a família, né? Ela também é kid coach. Ai, gente, acho o máximo essa questão, porque a gente precisa muito para alguém para poder estar nos dando suporte, né? Eu falo principalmente como mãe, tenho 3 filhos. Então, a gente às vezes precisa, mesmo trabalhando, estudando na área de terapia, a gente precisa de uma pessoa com uma formação específica, né? Na área quando se trata dos filhos. E a Silvana, além de atuar nessa área familiar, né? Que abrange relacionamentos de marido e mulher, o relacionamento geral da família, essa questão também da mãe com o filho, filhos com o pai, né? Isso é bastante legal. Agora eu vou deixar que você se apresente melhor, Sil. Fica à vontade aí. Eu sou casada, sou mãe de um adolescente de 14 anos. Hoje eu já tenho 3 anos que eu atuo na área familiar. E o motivo que eu comecei foi justamente o desafio do comportamento da minha filha. Então, quando eu tinha os seus 10 anos, ela
E eu passei por uma separação, um segundo casamento. Então, tudo isso abalou o emocional dela. E com 10 anos, ela começou a desobediência, o mau comportamento. E eu cheguei um momento que eu não sabia como lidar com esse comportamento dela. E aí foi o momento que eu comecei a buscar ajuda em livros, aqui minha biblioteca Eu aqui amo. atrás. E só que assim, muitas dicas eu comecei a aplicar, comecei a ter resultado, mas ainda faltava alguma coisa para mim e eu ainda não conseguia ter esse relacionamento e harmonia que eu tanto sonhava. E aí encontrei no Kit Coach algumas ferramentas e também esse questão da comunicação. E aí muita descoberta, né, da minha infância, que impactou meu relacionamento com ela e comecei esse momento de descoberta, de busca do que eu podia fazer de diferente para melhorar nosso relacionamento. Quanto mais eu buscava, né, mais eu descobria. E aí chegou mesmo aplicando muita técnica, mesmo sabendo comunicação, o que eu percebi? Eu ainda sabendo como era a comunicação correta, assertiva, quando eu percebia, eu gritava. Mesmo sabendo, mesmo estudando, quando eu percebia, eu tinha um descontrole e que eu não conseguia controlar. E foi nessa busca que eu descobri a terapia emocional. Eu descobri que eu precisava inteligência emocional, que eu precisava, além de saber o que fazer, eu tinha que cuidar de mim para eu dar conta de colocar em prática. E E aí sabe eu percebi também que outras mães tinham o mesmo desafio que eu. E sabe o que eu acho extremamente pertinente falar aqui? Eu já estava até comentando antes de iniciar a live com o pessoal lá do meu Instagram, que é muito importante a gente saber que existem outras pessoas que vivem nessa desarmonia como a gente. Porque até então, você acha que é só você que não está dando conta, que é só você que é incompetente, que você achava que tinha dom para ser mãe e agora você descobriu que não tem, que você não consegue, todo mundo consegue trabalhar, ter filho, ir para a igreja, cuidar do marido, só eu que não, só para mim que é um peso. E essa clareza das pessoas saberem que existem outras pessoas como você é muito importante. É acolhedor, sabe, Sil? Porque durante muito tempo eu me sentia assim. Eu tive dois filhos muito próximos, a Laís e o Ian. A diferença deles de idade era 1 ano. Então, às vezes eu ia nos lugares com eles e todas as pessoas que às vezes não tinham filhos e tal comentavam: nossa, mas eles dão trabalho. E eles eram crianças, né? Crianças, eles sempre eram dois maquinando, dois pensando, dois. Eu até comentei aqui que às vezes eu ia no supermercado, eu levava eles ficavam patinando no supermercado, escorregando com tênis, assim, sabe? Tirando fim. Tchim! E aí o povo do supermercado ficava passando assim: gente, cadê a mãe desses meninos? E eu fingia que não era comigo. Pegava minhas coisas, fazia as compras, saía, passava no caixa, escutando as pessoas falando mal de mim. Gente, mas a mãe desses meninos deixa esses meninos aqui. E eu, pois é, é um absurdo isso. Pagava, dava o troco, quando eu passava, perder, eles vão embora. Então, aí elas descobriu que os filhos eram meus. Então, assim, aí existia essa frustração de achar que era só eu que era incompetente. E com o tempo, eu fui vendo que é normal, nós somos todas. Eu dei um outro exemplo aqui também. Como nutricionista, eu fui numa churrascaria esses dias e chegando lá eu encontrei uma ex-aluna e ela gritou: professora, você aqui? Então é essa coisa que você comentou. Eu sou nutricionista, eu não posso ir numa churrascaria. Eu sou terapeuta, eu tenho que estar tudo perfeito na minha casa. Eu não posso me descompensar em momento nenhum, porque eu sou terapeuta. E, na verdade, não funciona assim, porque nós precisamos crescer, o processo de crescimento é contínuo, né? Como você falou, você estudou, você leu tudo, mas de vez em quando você ainda se via fazendo alguma coisa que não devia. Então, por isso que é muito importante essa busca por crescimento. Tem pessoas que têm um preconceito de buscar terapeuta, psicólogo, e a gente precisa quebrar esse tabu. Né? Uma terapia não é porque você tá doida, não é porque você é uma pessoa desequilibrada. Pelo contrário, é porque você precisa alinhar as suas emoções, encontrar ferramentas específicas para lidar com os problemas do dia a dia, porque eles estão aí e eles vão acontecer sempre. Você não tem como colocar um filho numa estante e pronto. Ele vai ter os problemas, ele vai te dar problemas na faixa etária dos 2 anos, que são específicos da idade, dos 10 específicos da idade, dos de 15 vai ser outros tipos de problema. Depois que tiver casado, vão ser outros problemas. Eles vão ser filhos
Sempre. E vão dar problemas, vão dar trabalho sempre, sempre vai ter desafios. Então, é por isso que eu queria frisar essa questão aí da busca pela clareza, né, como lidar com a situação. Ela é muito importante para a gente. E aí, o que acontece? Vamos introduzir aqui com a mulher, vou começar desde o início. Com a mulher, pela criação do mundo, né? O Senhor, ele deu a mulher para que ela coordenasse o seu lar, na criação dos filhos e no lar. E com o passar do tempo, né, com as revoluções que tiveram, as mulheres precisaram sair para poder trabalhar fora e conquistaram seu espaço no mercado de trabalho e sua independência financeira, algumas sua independência emocional também. Mas com isso veio acarretando outros problemas, né? Porque se até então você tinha uma mãe que cuidava da casa e dos filhos, agora essa mãe já não está 24 horas dentro de casa. E começa a vir problemas porque existe uma lacuna da falta de uma orientadora dentro de casa. Às vezes, seja na escola, seja com as amizades, que a gente às vezes não consegue supervisionar de perto, né? E aí a mulher vai lá para o mercado de trabalho. Tenta conquistar coisas, ajudar às vezes no orçamento familiar, né? Que cada vez mais está mais complicado. Então, assim, hoje em dia, praticamente todo mundo da família tem que trabalhar para ter uma vida confortável. Não consegue fazer igual antigamente, que o homem dava conta de tudo. Então, com isso vem vários desafios, porque ela vai trabalhar fora. E aí, quando ela chega e vê um boletim todo vermelho, ela fica frustrada. Ou então ela chega do trabalho cansada, e aí ela tem que fazer janta, ela tem que arrumar a casa, ela tem que lavar roupa, ela tem que deixar tudo para depois ela deitar. Só que aí, quando ela vai deitar, ela ainda tem um marido, que ela tem que dar atenção. E ela já está exausta, ela já está cansada, ela está estressada. E não é difícil ela acontecer de estar tão sobrecarregada com as atividades de ela ter vontade de não voltar para casa. Não sei se você já passou por isso, porque eu já tive momentos na minha vida que eu saí do meu trabalho e tudo que eu queria era pegar um ônibus e ir para qualquer lugar, menos para minha casa, porque eu não sabia me dar com isso. Então eu queria que você falasse para a gente uma estratégia. Como que a gente pode tornar isso mais leve? Como que a gente pode tentar administrar essas várias funções para que não tenha um desnível tão grande, porque às vezes realmente não dá para a gente colocar tudo plenamente, né? Principalmente se a gente dentro de casa não tem quem ajude. Se o esposo não ajuda, se você não tem uma governanta para te ajudar a administrar as coisas, é mais difícil ainda. Mas como que a gente pode tentar minimizar esse impacto? Tanto na família, né, em geral, quanto na gente, que é mais importante, né? A primeira coisa, eu gosto de começar para a gente entender a fase de vida de cada um. Porque é o seguinte, e a fase de vida, o que seria isso? Assim, primeiro, eu sou mãe de bebê. Então, a mãe de bebê, realmente, o bebê demanda um cuidado maior da mãe. Então, assim, não, minha faixa de vida é que minha filha ali de 4 anos, 5 anos, precisa do brincar, precisa assim, quem tem o bebê engateando, a casa, ela passa a ser uma prioridade, por quê? Porque vai colocar tudo na boca, vai colocar. Então, assim, eu entendo minha fase de vida e dentro dessa fase de vida eu entendo minha prioridade. Porque é o seguinte, é diferente de quem tem adolescente, é diferente de quem tem um bebê. Então é importante entender a fase de vida. Eu tô vivendo que fase de vida agora? Não, é mãe de adolescente. A mãe de adolescente precisa ter atenção no estar junto, ela tem que ter atenção muitas vezes o computador tem que estar ali a vista. Então, assim, a atenção é de uma forma, o bebê, a atenção é outra. E aí, quem está vivendo essas duas fases ao mesmo tempo tem que entender qual é a minha prioridade com o filho, com o pequeno. Qual a prioridade para o pequeno?
O que que é mais importante? E prioridade é o que que vem primeiro? Ah, é a comida? Ok, é a comida. Então, se eu consigo cumprir ali a minha prioridade, o que passar, eu não vou sentir culpa. Eu não vou me permitir sentir culpa. Se entendo a minha fase de vida e minha prioridade, primeira coisa vai ficar mais leve porque eu não vou exigir o suficiente. Porque assim, a gente quer fazer tudo, né? E aí a gente acha que para ser boa mãe a gente tem que fazer tudo. Mas eu tenho que cumprir a minha prioridade. E muitas vezes, principalmente quem é mãe de adolescente, a prioridade para eles é a hora que eles querem conversar é a gente parar e ouvir. A minha filha, ela me pede até hoje um abraço. Tem hora que eu tô ali trabalhando, eu trabalho de casa, eu uso muito celular para trabalhar, e aí quando ela me pede um abraço, que eu não tô ao vivo, eu largo o que eu tô fazendo, talvez até para ela, sabe? É por isso que é importante entender a prioridade. Porque tem horas que a gente tá fazendo algo por eles, bom para eles, mas aí ela fala, eu estou carente hoje, eu quero um abraço. Eu largo tudo que eu tô fazendo. E aí vou dar esse abraço, vou entender que ela está precisando. Ok. E entender, tudo não dá. Tudo, ser 100% a gente não vai dar. Porque quando a gente quer fazer tudo, o que que acontece? Nós esquecemos de nós mesmos. A gente deixa para depois e a gente prioriza, e a gente coloca todo mundo, a gente acha que fazer tudo é fazer tudo para todo mundo, tudo, e a gente não consegue, a gente tem que entender sim as prioridades. E aí o que acontece? Quando a gente está exausta, sem energia, como é que a gente vai fazer cumprir essa prioridade para o outro? Então, assim, eu já trabalhei 48 horas seguidas, eu já trabalhei 2 plantões e chegava em casa e já fazia unha, eu já tive essa demanda alta. E quando minha filha queria atenção, sabe o que eu falava? Eu falava assim, eu preciso, a mãe tá cansada, eu preciso descansar, pelo amor de Deus, me deixa descansar. Só que eu não sabia que eu estava afastando ela de mim. Eu não sabia que eu estava afastando, eu não sabia que eu estava gerando uma sensação de abandono, uma sensação de não importância nela. E aí, quando eu entendi, né, que eu precisava estar bem, que eu precisava entender a prioridade. Então, prioridade para mim hoje com ela não é a roupa, não é a roupa, sabe? Não é comprar todas as coisas que ela quer. Não é. E muitas vezes é sair com ela, porque ela tá precisando de atenção, ela quer que eu vá em algum lugar com ela. Então, a minha prioridade, já sei quais prioridades, é dar essa atenção, é sair com ela, é conferir muitas vezes as coisas dela. Sabe? Dar um auxílio, né? Se ela está precisando de escola. Ela gosta muito de conversar, então a gente senta para conversar mesmo assuntos da idade do adolescente. Outra coisa que é muito importante para ela é quando ela chega da escola, ela quer me contar o que que aconteceu lá. Ela quer me contar as brigas, os comentários dos professores, questões. E é importante para mim que eu escute. Então, o que que eu faço? Eu pego o celular, eu viro de cabeça para baixo, eu mostro para ela, eu estou aqui para você. Ela se sentir importante, ouvida, acolhida, né? Isso é importante. E aí Agora, é o seguinte, não significa, Nívia, que eu vou ficar o tempo todo ouvindo. Normalmente eu falo assim com ela, assim, eu tenho 10 minutos para você. Vira o celular e depois a mamãe tem que atender. Então, ali eu deixo claro para ela, você é importante para mim, você está sendo prioridade para mim nesse momento e eu tenho X tempo para você. Então eu deixo essa clareza. Porque, eu falar de novo, não é fazer tudo e nem atender todas né, a vontade da pessoa o tempo todo. Mas, assim, entender as prioridades, ele é essencial. essa dica sua é valiosíssima. Inclusive, eu quero lembrar que até na questão quando a gente vai andar de avião, a gente, eles dão aquelas instruções lá, em caso de turbulência e tal, retire a sua máscara, equipe, você, né, coloque, para depois você dar um suporte ao seu filho. Porque dá para a gente entender como que é importante primeiro você estar bem, para depois você poder cuidar da sua casa, né? Então, o que que acontece? A gente sabe quando um homem acorda de mau humor, ele chega ali, grita com o filho, a mãe vai lá e passa a mão, vem cá, deixa seu quieto. Ele não tá bem hoje, vamos brincar, vamos fazer outra coisa. E tudo flui normalmente. Agora, quando a mulher acorda de mau humor, ela grita com o marido fica louco, já não consegue mais, sai de casa correndo. Ela grita com os filhos, tudo descompensa. Nada
fica no lugar mais. Aí todo mundo, né, fica descompensado na casa. Então, por isso que é importante que a mulher, ela tenha esse compromisso com ela mesma, consigo mesma. Eu preciso estar equilibrada. E aí entra o que você falou. Então, eu preciso definir prioridades, porque muitas vezes a gente pega coisas que nem é da gente para fazer. Né? Então, a gente toma. Eu te falo que eu fiz muito isso na minha vida. Eu era casada e eu fazia o papel do meu marido também, de muita coisa. E aí eu catava para mim mais fardo. Quando eu poderia... Não, ó, isso aqui é sua responsabilidade, isso aqui é minha responsabilidade. Então, a gente, às vezes, ao invés de ficar trazendo mais fardos para a gente, nós precisamos sentar e definir, né? Não, esposo, sua responsabilidade é isso. Para quem tem filhos mais velhos, filha, sua responsabilidade é essa. Para de ficar querendo trazer tudo para você, porque senão você não vai dar conta mesmo, vai descompensar. E aí vai piorar a situação, porque o equilíbrio da casa realmente ela está na mulher. E aí, como você falou, então o primeiro passo, definir prioridades. Isso é importantíssimo. É entender a fase de vida. A primeira fase é entender que fase de vida que eu estou. O que eu dou conta? Porque assim, se eu me exijo demais, quem tem criança pequena e quer manter uma vida de quem tem, por exemplo, os filhos que já cresceu, que é adolescente, já colabora na casa, se comparar, já deu ruim, porque se eu vou sentir culpada, eu vou querer dar conta do que é o outro. Igual assim, você tem 3 filhos. Eu tenho um, então para mim eu consigo a minha organização acaba sendo mais fácil, não tem jeito, então não tem como a gente essa comparação ela é maléfica, por quê? Porque eu não entendo a minha fase, né, o meu momento e eu quero comparar com o outro, não dá certo. Então, primeiro ponto, entender fase de vida. Dentro dessas fases de vida, eu entendo qual é a prioridade de cada fase. Né? Quem tem, como eu falei, filho adolescente, a minha principal atenção, hoje é a atenção. Mas quem tem filho pequeno vai precisar assim, eu faço comida, eu faço as coisas, mas se eu deixo, a minha prioridade hoje é a atenção da minha filha. Agora, trabalhar também é importante, né? Porque ela precisa das coisas. Então, ela já consegue compreender. Um filho pequeno, ele não consegue compreender algumas coisas. Ele sente emocionalmente. Não, sente. Então, muitas vezes, eu não vou dar conta de fazer tudo que aquelas outras mães que têm um filho, que têm apoio. Então, assim, eu entendendo a fase. E dentro dessa fase, eu entendo qual é a prioridade de cada fase. E eu acho legal passar uma dica que eu tive aqui, que muita gente que me conhece de perto, eles vivenciaram esse momento da minha vida. Porque quando eu estava com minha filha de 3 anos, meu filho com 2 anos, já eram 2 bebês dentro de casa, eu passei por um momento de separação. Então, foi mais complicado ainda, porque era só eu e eram 2 crianças. E a gente ainda precisava se alimentar, né? A gente tinha gastos que eu tinha que manter. Então, eu tive que abrir mão de trabalhar fora, porque eu não tinha quem ficasse com as crianças para mim. Mas eu não podia ficar parada. Foi aí que eu comecei a desenvolver uma atividade em que eu pudesse fazer dentro de casa mesmo com eles. Então, eu comecei a fazer salgados, mini pizzas, congelados, que era o que dava para fazer. Eu gosto muito de usar essa frase, que eu até coloco de vez em quando. Eu fiz o que pude com as armas que eu tinha. Então, eu precisava fazer. Eu não podia sair, eu não podia ficar parada. O que eu fiz? Eu inovei, criei alguma coisa em que eu pudesse fazer com eles ao meu lado. Não foi 1 ou 2 vezes que eu tô lá enrolando um docinho de aniversário, daqui a pouco tô vendo uma nuvem de uma coisa branca caindo, que eu olho para cima, menino, tá nevando aqui dentro de casa, o coco, o menino pegou o coco ralado, tá jogando para cima, a outra vem arrastando, chupando caldo quinó, menino, tira isso da boca, menino, e tal. Mas a gente venceu, entendeu? Foram desafios, cada fase tem esses desafios, mas para a honra e glória do Senhor, nós vivemos essa fase. E então, de repente, você pode estar tendo uma desestrutura nesse momento aí, porque não está conciliando, talvez seja a hora de você abrir mão de um trabalho, às vezes mais longo, de 8 horas, né, por dia, e arranjar alguma coisa que você possa fazer dentro de casa para conciliar, para dar assistência quando você tem um filho menor, né? Ou então arrumar outras estratégias para equilibrar essa situação aí, né? A gente precisa expandir, abrir para fazer justamente isso que você falou. Definir prioridade. Filho vai ser sempre prioridade, né? Porque é nossa responsabilidade. Como eu falei, não tem como você colocar num instantezinho e falar, fica aí, que eu vou ali trabalhar.
Então, eu acho válido e eu quero saber mais. O que mais que nós podemos fazer? Vamos extrair mais de você, que eu tô amando a dica. Iraci, né, Teixeira, colocou ótimas dicas. A Paula colocou também um comentário aqui. Gente, se vocês Concordo quiserem com deixar você, as Nutri. perguntas, Precisamos buscar nos conhecer. Pois é, eu gosto de participação. exatamente, Então, pode mandar pergunta aí. Então, assim, depois que se define prioridade, a gente tem que cuidar com a culpa. Porque, assim, cuidado com a comparação, cuidado com a culpa. Porque se eu fico nessa pressão de querer fazer tudo, eu posso me sentir culpada. E esse sentir culpada vai trazer o seguinte: eu costumo falar da culpa com relação ao retrovisor. Alguém dirige um carro olhando para o retrovisor? Não, você olha para trás, se você se culpa, se você fica olhando para o que não deu conta, para o que está ruim, o que acontece? A gente deixa de viver coisas futuras, a gente deixa de romper, a gente deixa né, de cumprir realmente o nosso propósito, o que a gente pode fazer olhando para o que não deu certo. Então a gente não consegue dirigir no retrovisor. Então a gente precisa olhar para frente, ok. Eu queria ter feito melhor, não fiz, mas ok, o que eu posso fazer amanhã? Então, é começar a olhar para amanhã, o que eu posso fazer? Então, tá, eu vou planejar na minha mente aqui como é que eu posso fazer realmente. Quem é que você tem rede de apoio ótimo, o que eu posso fazer de combinado? E aí, o quarto ponto que eu tenho que colocar é a questão da rotina. Eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa e eu particularmente não sou apaixonada por rotina. Mas a rotina é necessária. E aí, naquela rotina, e aí, quando fala de rotina, a gente já imagina o quê? Aquela lista com o horário tudo certinho. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de rotina no sentido de ordem, de coisas que eu tenho que fazer. Como é a minha rotina? Então, assim, não é aquela coisa engessada que eu não posso flexibilizar, que eu tenho que cumprir, que eu tenho que, sabe, dar check em tudo. Não é isso. Mas, assim, criança e nós mulheres também, a gente precisa de saber amanhã, precisa sentir essa segurança de saber o que eu preciso fazer amanhã, sabe? O que é da rotina mesmo? Que horas que eu preciso levantar para colocar o menino para estudar, para poder fazer, que horas eu preciso fazer o café, que horas que eu, assim, que momento, né? Então, o primeiro horário do dia é importante ser colocado, o resto do dia, você não precisa colocar, né? Tem coisas que tem horário, mas o que não precisa, o que não pode, eu coloco em ordem. O que eu preciso fazer? Sabe? É o Aí, almoço. Pode falar. aí eu queria dar uma dica que eu introduzi, eu até mandei para você há um tempo atrás, sobre a agenda, né? Eu criei aqui dentro de casa uma agenda para mim, uma agenda para a Laís e outra para a Ian. Então, todos os domingos à noite, eu defino essas agendas. E aí, para não ficar uma coisa tão engessada como você falou, eu quero dar uma dica aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar a agenda de segunda a domingo. E aí, nessa agenda, você vai colocar o que realmente é prioridade. Por exemplo, terça-feira, Ian tem dentista. Eu vou lá e escrevo. Dentista, Ian, terça-feira, tal hora. Quarta-feira, Laís tem um médico. Quarta-feira, Laís... Aí, isso é minha agenda. Aí, eu vou colocando o que realmente não dá, eu preciso fazer todos os dias que realmente não dá para poder tirar. Sem ocupar muito aquela de uma hora atrás da outra, porque a gente sabe que as coisas não funcionam bem dentro do horáriozinho, né? Nós temos imprevistos, então assim, você coloca realmente o mais essencial. E na lateralzinha, eu coloco algumas atividades que eu tenho que arranjar um dia ou um horário que eu tiver mais disponível para poder encaixar durante a rotina. Então, por exemplo, eu tenho ali arrumar o guarda-roupa, eu tenho ali levar um presente para fulana de tal, aí então ali está na lateralzinha. Aí chegou aqui terça-feira, eu trouxe Ian do dentista, já tá tudo ok, minha comida, ou então levei os meninos para a escola, tá sobrando um horáriozinho? Deixa eu ir lá naquela listinha que tá do lado e ver o que eu posso puxar para fazer logo para desocupar. Então tem hora que no início da semana eu já consegui acabar com a listinha todinha. E aí eu acabo com aquelas coisas que a gente vai procrastinando, né? De fazer uma arrumação, uma faxina, uma visita para alguém e etc e tal, sem ficar, porque quando você coloca as coisas
muito engessada, gera essa pressão que às vezes a própria pressão não faz a gente não fazer nada. Sabe aquela história de quanto mais me aperta, mais eu fico, como fala o ditado? Não me aperta não que eu afrouxo. Exatamente isso. Então, essa questão aí dessa agenda, eu acho extremamente pertinente. Porque aí você consegue ter uma visão ampla de tudo que você tem que fazer na semana. E aí entra a agenda das crianças. Você fez a sua agenda, aí você vai fazer a agenda deles. Estudar para tal matéria tal dia. Lavar a vasilha tal dia. Arrumar seu quarto tal dia. Porque ele também vai saber, com aquela agenda eu prego dentro do quarto dos meninos, o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer tal coisa tal dia, né? E isso tem dado certo aqui em casa. Tem sido bastante, assim, me aliviou mais, sabe? Porque eles conseguiram entender e agora eu não preciso cobrar tanto, porque eles sabem que eles têm uma agenda para cumprir. E eu também consigo levar as coisas mais leves, entendeu? A Amanda colocou mulher abençoada, tomando as dicas. Essa da agenda eu já peguei, que ótimo. Então, faz diferença, não faz? Amanda, né? Então, é bacana essa questão da agenda. E aí É importante, por mais assim que tem gente que não gosta, assim, eu não sou apaixonada, mas assim, é necessário, sabe? A gente precisa organizar, porque nossa mente, eu costumo falar o seguinte, né, quando meus atendimentos individuais, assim, se a gente não colocar o que está na nossa mente para fora, o que acontece? Vai bagunçar, porque vai ter conflitos internos, porque aí eu vou esquecer. Aí eu começo agora a falar que eu sou esquecida, aí eu começo a falar que eu sou procrastinadora, aí eu começo a olhar de forma negativa para mim mesma, sem que uma ferramenta de escrever ali, eu já vou aliviar tudo isso. Então é importante. Outra coisa também é essa questão que se você tem em mente que você tem horários para cumprir, você não se desvia para coisas que não estão ali, né? Que não é prioridade. Então, assim, você está com o esboço da agenda. Aí, às vezes, uma pessoa te liga. Amiga, não posso falar com você porque eu tenho tal coisa para fazer. Porque quando você não tem isso em mente, aí você... Principalmente essa arma aqui, ó. Isso aqui descontrola a vida da gente todinha. Você entra para mandar uma mensagenzinha pelo WhatsApp, quando você vê, você ficou 2 horas no telefone, entendeu? Que aí você vai respondendo, aí você vai pesquisando. E aí, então, quando você tem essa questão dessa agenda, você acaba tendo mais foco. Aí acaba tendo menos problema, entendeu? Então, eu acho bacana essa questão de todo mundo estar introduzindo essa agenda. E dentro dessa agenda, você pode fazer igual aquela dica, você me deu da outra vez, de ter um dia para poder fazer uma atividade em família, né? Então, assim, dentro da minha agenda, eu posso colocar que toda quarta-feira vai ser um devocional aqui em casa. Então, toda quarta-feira nós vamos sair para o cinema. Toda quarta-feira nós vamos fazer alguma coisa. Então, você tanto coloca para eles saberem, hoje é o dia do filme. E pronto para você, olha, hoje eu não posso marcar mais nada, porque daqui a pouco é o dia do filme. Entendeu? O dia das crianças. E aí você vai acabar organizando, porque não dá para você ser a esposa perfeita todos os dias à noite, não dá para você ser a mãe perfeita todos os dias. Então, se você, como você falou com a sua filha, 10 minutos já surte o efeito. Então, se os meus filhos sabem que aquele dia e aquela hora é nossa, isso já vai causar uma transformação neles, né? Se o meu marido sabe que toda sexta-feira é nosso dia, nós vamos dar um passeio, vai sair só nós dois, o Vale Night, já vai surgir um efeito no casamento. Se eu sei que toda quinta é meu dia de spa, toda quinta que eu vou no salão, eu vou pintar minha unha, eu já vou ter aquele prazer de saber, ai, gente, hoje é quinta, é meu dia, entendeu? Então, assim, acaba que todas as coisas vão ficando mais leves porque você desmistificou, como é que fala? Me ajuda aí que eu perdi a palavra. Você foi abrindo o leque, foi conseguindo abrindo a visão de como organizar. Porque às vezes a gente está com tanto problema, a gente fica desorientado e acha que não tem jeito. E mudanças pequenas, dicas como essa que você deu, né? Tão valiosas, vai fazer uma diferença tão grande na vida de todo mundo. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu sei que a gente hoje está com o tempo um pouquinho corrido. Eu quero agradecer muito, muito, muito o seu convite por estar, né, nos prestigiando com o seu conhecimento. Você é uma amiga querida mesmo.
eu te admiro como profissional, eu sei que foi Deus que colocou você na minha vida, porque Ele faz essas conexões, entendeu? E que eu tenho certeza que nós temos muitas coisas para fazer juntos ainda. E quero te agradecer por ter topado prontamente ter essa conversa, que eu acho tão pertinente, principalmente para mim, que trabalho com mulheres. Então, eu sei qual realmente é a dificuldade de todas elas no dia a dia. E isso tem sido muito intenso, muitas pessoas passando pelos mesmos problemas todos os dias, que não sabem por onde começar. Eu agradeço. E assim, eu amo compartilhar porque eu sei que faz diferença, né? Algo importante né, você falou ali da agenda, a gente falou da agenda, a gente prioriza todo mundo e sabe o quê? Uma das atividades que a gente fez no grupo, desafio a gente de harmonia na família, a gente tirou, uma tarefa era entender o que que eu gosto de fazer. Sabe por quê, Nívia? Quando a gente torna esposa e mãe, e aconteceu muito com as meninas, foram descobertas, porque elas lembravam o que eu gosto de fazer, porque a gente passa a fazer o que o outro gosta, né? O marido gosta disso, então o que eu vou fazer? Não, a televisão agora já é do filho, né? Para assistir com o filho, pronto. Isso, Então, assim, verdade. aí na hora que eu. Aí eu cuido de todo mundo, chega lá à noite, já tô moída, já quero descansar, e aí eu esqueço de mim, eu esqueço de quem eu sou, das minhas qualidades, do que eu gosto de fazer. Uma atividade de um dia desses era fazer algo que sentisse bem e que você gostasse. E assim, gente, teve gente que tirou de letra, mas teve gente que. Eu lembro no grupo. Teve uma pessoa que ela amava fazer poema. Só que ela já tinha 5 anos atrás que ela não tinha escrevido poema. Por quê? Porque é mãe e é entendível, né? Que ela é mãe de um bebê de 5 mesinhos. E aí, quando ela lembrou, gente, eu gostava tanto, me fazia tão bem. O que que ela fez? Conseguiu ali fazer um acordo com o marido ficou com a neném e ela conseguiu fazer o poema. E aí ela resgatou aquela alegria de anos atrás. Por quê? Porque ela fez algo que ela sentia bem. E aí a gente precisou estar em um grupo, precisou ter uma orientadora, que fui eu, para poder lembrar disso, precisou. E a gente precisa um do outro, sabe? Uma mulher tem muita resistência de aceitar muitas vezes ajuda. Ela não, ela de aceitar algo que vem do outro, ela doa. Tá, gente, eu também mereço receber. Claro. Sabe? É hora de olhar e falar, não, por que não? Alguém vai fazer algo por mim? Por que não aceitar? Por que que eu resisto em aceitar ajuda? Sabe? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem resistência. E eu tive resistência no início, né? Gente, eu vou precisar ler livro mesmo para poder cuidar de filho? Gente, a gente faz faculdade, sua faculdade durou quanto tempo de estudo? Eu fiz 4 anos de nutrição e tem 2 anos que eu estudo essa questão do desenvolvimento emocional. Né? Vários Pois cursos, é, vários também tem livros. 4 anos que eu estudo. Gente, foram 4 anos de estudos. Gente, a gente estuda para qualquer coisa. Agora, na hora de ter um relacionamento bem sucedido, na hora de ter filhos bem educados, a gente muitas vezes tem resistência em aceitar ajuda. Não, eu posso sim aceitar, sabe? Pode ficar mais leve para mim quando eu aceito, né? Uma orientação de uma pessoa que já estudou, que já passou por situações. É verdade. E sabe o que eu acho? Eu vou contar até um fato que eu fiz aqui esses dias atrás, que as pessoas ficam horrorizadas, como você falou. Elas têm dificuldade de aceitar que a gente também merece isso. Eu saí daqui de casa esses dias e deixei os 3 meninos sozinhos. Assim, minha mãe supervisionando por ela. Você fica ali que a mamãe vai ali. E sabe para onde é que a mamãe foi? Mamãe foi para uma loja de doce. Mamãe podia ter levado? Podia, mas a mamãe não queria levar, a mamãe queria ir sozinha. A mamãe sentou na loja de doce, pediu a moça, eu quero esse, quero esse, quero esse, pôs os docinhos, viu, gente? É uma nutricionista que tá falando para vocês entenderem que a gente precisa quebrar
às vezes, alguns tabus e rotinas. Pus os docinhos, comi. Aí minha consciência vinha, gente, que absurdo, você tá comendo doce, nem trouxe as crianças. E aí eu falava comigo, é mesmo, porque hoje é meu momento, eu tô aqui pra mim, eles comem doce todos os dias, agora sou eu. Então, até nesse momento, meu inconsciente tentava me acusar. E eu, em contrapartida, falava, não, eu mereço. Outro dia eles vêm, comi todos os meus docinhos, levantei da mesa, vim embora, cheguei. E aí, mamãe, tudo bem? Tudo bem. Eu não comentei nada com nenhum deles. Eles não precisavam saber. Foi um egoísmo? Foi, mas eu precisei passar por isso, justamente porque até no momento que eu estava fazendo, eu estava me acusando. Parece que a gente não tem direito de fazer nada. Você vai na rua, você compra um doce, você quer trazer o restinho para os meninos. Eles vão, como, você pergunta, trouxe alguma coisa para mãe? Ah, mãe, não lembrei. Não é assim, não, que vai nas festas de aniversário. A gente vai nas festas, chega com a casinha, olha o que a mamãe trouxe. Às vezes a gente deixa de comer para trazer para eles. Eu já fiz isso. Então, nós precisamos dar uma parada e olhar para nós mesmos. Aqui, minha filha entrou, a Laís ali, ó. Tá vendo ela ali? Ai, ai, viu? Ela descobriu da parte Mas a gente precisa estar bem para a gente dar o melhor para o outro. A gente tem mania de dar o melhor para o outro. Chega um momento que a gente esgota e aí a gente já está dando o que nos resta. Então, esse estar bem, eu compreendi muito isso quando eu adoeci. Eu fui parar em Belo Horizonte com sinais de AVC e, na verdade, era estresse e ansiedade. Por quê? Porque eu dei, aí quem trabalha na área de saúde sabe, né? Que a gente doa pro outro, e aí, peraí. Só que aí chega um momento que eu não tinha mais, a gente tem que ter troca, a gente tem que nos abastecer. Vamos pensar o seguinte, gente, por que a gente dorme à noite? A gente precisa reabastecer, o corpo precisa processar. Então, da mesma forma que eu durmo à noite, a mãe normalmente ela dorme pouco, né? Mãe. Então, assim, eu preciso reenergizar para estar bem para o outro. Então, fazer algo que eu me sinto bem não é egoísmo, é reabastecimento para dar o meu melhor para o outro. Porque se eu estou ali, se eu estou, assim, aí eu dou, e eu faço novo para o outro, eu faço para o outro, faço para o outro. Chega um momento que eu me esgoto e daqui a pouco eu estou gritando, daqui a pouco eu já estou irritada e eu não sei o porquê. E aí aquele copo, é a questão do copo. Não significa que eu sou uma má, que eu sou uma pessoa ruim, mas significa que eu dei tudo e eu não reenergizei, eu não tive troca, eu não recebi. Então, a gente, aqui, acho que é a principal aqui das dicas práticas, a gente tem que entender que eu posso receber sim, eu posso fazer algo por mim, e aí eu entendo a prioridade de cada um, sabe? A minha prioridade, gente, eu amo ler. Então, no dia que eu consigo ler, eu sinto que eu fiz algo por mim. Mas qual a importância para minha filha? A importância para minha filha é eu ouvi-la. Meu marido, a comida é importante para ele, sabe? Ele gosta de comer a minha comida. Comida é importante para ele. Um tempo do café juntos é importante. Então, eu sei o que é importante. Eu sei o 20/80 de cada um. Então, se eu consigo fazer a mais, ótimo. Se eu não consigo, eu falo, olha, se tiver que priorizar entre a casa e a comida, meu marido prioriza a comida. Sabe? Se eu tiver que priorizar entre passar a roupa da minha filha e dar atenção para ela, eu priorizo dar atenção para ela. Então, para mim, se eu tiver que priorizar, é igual a minha arrumação. Se eu tiver que priorizar a unha e o cabelo, eu priorizo o cabelo que é mais importante para mim. Então, quando eu me conheço, eu sei o que é prioridade, eu já sei que eu vou ser assertiva. O dia que eu tenho tempo de fazer tudo, ok, eu vou fazer tudo. Mas se eu tiver que escolher entre o cabelo e a unha, eu vou escolher para mim, Silvânia, é importante o cabelo. Então, assim, tiver que passar uma base ou passar um batom, para mim é importante passar o batom. Então, é muito importante que eu saiba que é importante, que é prioridade, e aí a ordem, a prioridade é o que eu vem primeiro. E eu quero deixar uma questão aqui, igual a evangelista comentou aqui agora, a descoberta do amor próprio é maravilhoso. O que acontece? Às vezes, como você falou, a gente se doa tanto, a gente meio que fez uma fusão. O filho já saiu da gente, mas a gente não saiu, né, do filho. Então, a gente fez uma fusão de família com a gente, você já não sabe mais separar o que você gosta, o que você quer, o que você é, o que você não é. E aí você nem sabe por onde começar, você nem sabe quem eu sou.
que eu quero? O que eu espero? Eu tenho sonhos? Quem eu sou? E aí entra, que é uma forma de amor, você procurar uma ajuda, né? Uma descoberta com um terapeuta mesma, deixa eu ver aqui. E às vezes você sozinha no meio dessa rotina toda, você não tem essa condição de conseguir enxergar. E aí entra o terapeuta, que ele vai te dar ferramentas que você vai conseguir se reencontrar, lembrar o que de fato você era, gostava, pensava, sentia, e você com esse profissional vai conseguir aprimorar, desenvolver caminhos e facilitar esse processo. Então, o que precisa mesmo, as pessoas quebrarem esse tabu, porque você é muito melhor você procurar entrar num processo de autoconhecimento, né, de ajuda, de um equilíbrio emocional, do que você deixar chegar no cume, onde você já vai estar com depressão, crise de ansiedade, e aí as consequências são muito piores, porque de repente vai ter que entrar aí com medicamentos, e o que você não investiu em você para seu crescimento, com livros, com terapias, você vai estar investindo em remédio, e vai ficar ali, ó, naquela coisa que nunca sai dali. É remédio para a vida toda, só colecionando receitas e tarja preta, né? Então, Infelizmente, né, Nívia? A gente fica. Eu atendi uma pessoa, eu conversei com uma pessoa um dia, eu fiquei assim, sabe? Gente, como é que as pessoas esperam chegar nesse ponto, né? Aí estava tudo certo para a terapia, ela falou comigo assim: Chama, pode, eu vou esperar, eu vou ver se eu aguento mais um pouco. Exatamente essa frase. Acho que eu dou conta de vou aguentar. Então, assim, a cultura de que a mulher tem que dar conta, ela é tão interna e tão prejudicial, porque, não, eu tô sentindo mal, mas eu vou ver se eu dou conta demais. E a vida, gente, ela não foi feita para aguentar, para suportar. Você tá aqui, ó, a Bíblia diz que ele te deu a vida para que você viva ela em prosperidade, em abundância. Não é para você viver aguentando, é para você viver em abundância. O que é abundância? Ser feliz, ser próspero, ter paz, ter alegria. É isso. Deus te trouxe a vida para viver dessa forma. Então, você não tem que se contentar em viver uma vida mais ou menos, ou esperar que seus filhos cresçam para que você... Ah, quando os meus filhos crescerem, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma ginástica, eu vou... Minha filha chegou aqui. Espera, senta ali que a mamãe já está acabando, viu? E eu vou fazer isso. Então, não é o momento. Não é dessa forma, entendeu? Você pode viver os vários momentos da sua vida, passar pelos vários processos de uma forma mais leve. Não precisa ser pesado, entendeu? Você só precisa virar a chave certa. Você precisa encontrar a chave da fechadura, a chave daquela fechadura. Porque, e é isso que a gente está batendo tanto na tecla para despertar, principalmente as mulheres, como eu falo, que é o foco da casa, né? Mulheres, vocês precisam despertar, que precisa entender que esse trabalho emocional não é egoísmo, não é trabalhar só em você. E nem é luxo, né? Nem é egoísmo e nem é luxo. É uma geração, porque se eu não estou bem, se eu estou doente, eu estou infiltrando crenças, feridas nos meus filhos que vão fazer nos filhos dele, e assim vai assim, uma geração doente, uma geração machucada. Então, é muito importante que nós nos encontremos, que nós tenhamos esse equilíbrio emocional para a gente acabar com esse ciclo. É só para vocês entenderem como que é tão pertinente, é para vocês olharem como que estão os adolescentes hoje, se cortando, se unhando, né, com crise de ansiedade, crianças de 10 anos com problemas cardíacos, desestabilizadas emocionalmente porque desconta fisicamente porque descontam na comida, obesos, anoréxicos. Que geração é essa? Uma geração que não tem felicidade com nada, só fica trancada dentro do quarto com o celular na mão. Entendeu? Então não Na é verdade, egoísmo. esse uso excessivo de celular acaba sendo uma fuga, porque eu tô buscando o quê? E não é egoísmo, não é egoísmo. Pensa que não é jogar dinheiro fora, é um investimento. Você investe em você para que, consequentemente, você transborde isso. O copo, Ai, quando que está cheio, lindo. você não cansa,
transborda e acaba gritando quando você está estressada. Então, se encha de coisas boas para você transbordar na sua casa, com seus filhos, né, com a sua família, com seus vizinhos, como nós também estamos fazendo, né, Sil? Transbordando aqui para vocês coisas que nós aprendemos, e aprendemos não só teoricamente, porque nós vivenciamos também. Porque é o que eu quero falar, eu quero deixar frisado. Nós tivemos os mesmos problemas que vocês, somos todos iguais, passamos dificuldades, aflições, tristezas, alegrias, frustrações, somos todas iguais, entendeu? A gente precisa só chegar nessa fase de conscientização. E graças a Deus esse momento chegou para mim, para você, e nós nos apaixonamos tanto por ele que nós viramos terapeutas, né, Sil? E hoje eu Exatamente. amo. E a minha missão mesmo é poder ajudar. Eu tenho sede de poder mostrar caminhos novos, de fazer com que as pessoas enxerguem. Olha, se eu tive chance, se mudou para mim, para você também tem. Você pode viver diferente, você pode ser uma pessoa diferente, você pode transbordar e viver plenamente, porque Deus fez você para viver assim, plena. Débora colocou aqui, né? Também com uma super ajuda de não só uma profissional e amiga como você, amiga linda, obrigada. Verdade. A gente tem, né, testemunhos de resultados, né, a partir dessa aceitação. A Soraya colocou, acho que trazemos isso um pouco de que vivemos com nossa mãe. Com certeza, Soraya, a gente vive isso, e se a gente não resolve, né, se a gente não resolve isso, a gente transmite. Infelizmente, a gente passa para os nossos filhos. Então, por isso que a gente está né, nessa alerta aqui. Isso. E aí, o que acontece? Nós já estamos chegando, extrapolando o tempo aqui, como eu já falei lá na frente. Quero aproveitar esse momento aqui para frisar para todos que estão aqui ou que vão ouvir depois essa live. Nós estamos com um projeto para 2023 muito bacana, né, Sil? Especialmente para as mulheres. Nós vamos revolucionar esse mundo feminino que nós... Nem que seja a força, vocês vão pegar no tranco, entendeu? Como nós pegamos. Mas já já a gente vai contar... Espera mais um pouquinho que está no forno. O que a gente pode antecipar para vocês aqui. Logo, logo a gente vai estar anunciando uma próxima live que nós vamos fazer, né, Sil? Se eu não me engano, na semana que vem ou na outra, a gente vai anunciar para vocês direitinho, onde a gente vai estar falando basicamente de um workshop que vai acontecer no dia 3 de dezembro, aqui na cidade de Teoflotone. Vão ser 4 horas de encontro, de treinamento mesmo, sabe? Prático, amo a prática. Prático, e isso ela vai trazer para nós todos os conhecimentos, né? E nós vamos sugar dela todinha a que nós estamos querendo. Vai ser uma coisa de outro mundo. E esse workshop é um workshop que ele chama Conexão Pais e Filhos. É um momento em que nós vamos aprender a nos conectar com os nossos filhos, entender a linguagem deles, o que está acontecendo. Porque muitas vezes eles falam através de atitudes, nem sempre falam através das palavras. E às vezes, na correria do dia a dia, ou até mesmo por ignorância, nós não conseguimos entender os sinais, nós não conseguimos entender o que eles estão querendo falar com a gente, através das atitudes, das próprias doenças que vão aparecendo, né? As ansiedades. Isso aí tem um fundo. De onde meu filho está tendo crise de ansiedade? De onde está vindo isso? E a gente acha, vai passando, ignora, e nós não podemos deixar isso passar batido, entendeu? E nós, como mães, vamos estar participando desse maravilhoso workshop. E logo em seguida vai ter um outro encontro, que é a segunda fase do workshop, onde a gente vai estar trabalhando também praticamente com os adolescentes. Então, primeiro momento, mães, 4 horas de profunda prática, teoria, né? Então, assim, nós vamos pegar esse momento aí e aprender e anotar e vamos encontrar um caminho juntas. E depois nós vamos fazer um outro encontro com os adolescentes, que aí eles também vão ter um momento de nos entender, de colocar o que está sendo, sabe? Os problemas que estão sendo passados para eles. Então, assim, vai ser extremamente
Nívia, travou para mim. Não estou ouvindo a Nívia. Caiu. Áudio parou e agora? Tá me ouvindo, Débora? Teve uma interferência que caiu, gente, mas a gente já estava no finalmente mesmo, né? Então já tinha dado o meu recado, vocês desculpem aí pela interferência. Mas é isso. Então fica aqui o convite, né, para vocês ficarem atentos às nossas redes sociais, que nós vamos estar divulgando mais detalhes para vocês compartilharem. Então aproveitem essa oportunidade. Para quem não tiver chance de vir até o Plotone, a Sil também vai programar outros encontros online. É importante que você tire esse tempo de autoconhecimento, porque sua visão vai abrir e você vai conseguir enxergar as coisas de forma mais leve. E para você que é daqui de Teoflotone, que conhece alguém que esteja passando por dificuldades com seus filhos, qualquer âmbito, né, pode estar entrando em contato comigo, com a Silvana, para poder agendar o seu convite. É limitadíssimo o espaço que nós separamos, é um espaço muito íntimo, porque a gente quer que a reunião seja uma reunião íntima. As pessoas sintam à vontade. Né? A gente conseguir ter essa troca. Isso, né, e ter tranquilidade de você compartilhar. Então, é uma coisa mais fechada, mais íntima. Você vai ficar à vontade para poder trazer as suas abordagens para ela. Então, ela vai estar ali dando uma verdadeira consultoria, dando uma verdadeira ajuda, né, com material e na prática também para todas nós, mães, né, nesses dias. Então, eu quero deixar já o convite para vocês aqui. Como eu disse anteriormente, quero agradecer muito a sua participação. Amo o seu trabalho, você está de parabéns. Eu sei que você é uma conexão de Deus. Eu gosto muito de trabalhar com essas conexões do Senhor, porque tudo na vida, quando você tem o Senhor, que eu sou cristã, né, você também é, ele faz essas conexões porque tudo tem um propósito. E assim como eu sei que também o seu propósito de vida, de estar ajudando as pessoas como você um dia foi ajudada pelo Senhor, é forte. Isso é mais forte do que qualquer profissão, isso é mais forte na nossa vida do que qualquer dinheiro, do que qualquer retorno financeiro. A prova disso porque a gente já lidou com situações em que a gente tentou ajudar as pessoas da melhor forma possível, mesmo não visando essa questão de lucro financeiro, né? Então, é por questão de propósito mesmo. E a vontade mesmo é que todas as mulheres consigam viver uma vida mais plena, uma vida mais suave, como eu hoje vivo. Eu já estive num lugar de desespero, eu já estive num lugar de descontrole total, e olhar para trás e ver o tanto que eu evoluí, o tanto que eu caminhei, é realmente muito enriquecedor, é muito gratificante. E assim, cada vez mais eu agradeço mais e mais ao Senhor, sabe? Porque é muito lindo, gente. É muito lindo. Ô, Nívia, Obrigada. Deus me deu um lema alguns meses atrás, e hoje é o nome do desafio, que nós mulheres precisávamos ser agentes de harmonia em nossa família. Eu já tenho 3 anos que Deus me deu esse nome, Família e Harmonia, e aí depois ele falou comigo que nós mulheres precisávamos ser essa agente de harmonia. Como é que a gente é agente? Quando a gente está bem, quando a gente está curada. Quando a gente leva, quando a gente... Vamos pensar o seguinte, criança, ela desafia a gente mesmo. Criança, né, filho, ele não vai obedecer 100%, por mais que se aplique qualquer técnica, e eu tenho que estar preparada para lidar quando esse desafio vem, quando esse comportamento vem, nosso dia, as coisas não dão certo, a gente já viu hoje, né? A live não deu certo no perfil da Nívia, que era para ela me chamar, as coisas não deu certo, e se eu não tenho equilíbrio emocional, se eu não tenho esse suporte, o que acontece? Aí o meu dia vai ficar ruim porque algo não deu certo. Não, a gente tem que ter essa fonte quando eu sou agente de harmonia, e esse agente é transmitir para o outro. A gente tem mania de falar que a gente é instrumento de Deus. E Deus mostrou um dia claramente, assim, eu não quero instrumento, não quero que você seja instrumento, eu quero que você seja agente, que passe para você. E ele mostrou um piano, e ele falava assim, precisa de alguém para ir lá e tocar.
Eu não quero instrumentos apenas, eu quero agentes. Eu quero que a pessoa que vai lá e toca, ele é o agente, ele que leva esse som, essa música para o outro. Então, para mim, eu me tornei essa agente de harmonia da minha família, para outras famílias, e agora a gente está formando uma comunidade de pessoas que estão bem, estão curadas, estão sendo agentes para outras famílias, indicando nosso trabalho, enviando a live como essa, falando, né, algo que aprendeu, compartilhando nas redes, compartilhando, falando para outra. Então, isso eu sou agente de harmonia para minha família e passo a ser agente de harmonia para outras famílias. Então, e aí, os filhos que vai crescer nesse lar, com essa mãe, desse jeito, vai aprender a ser mãe e vai ensinar também. Então, essa a nossa missão. Verdade, verdade. Olha, amei, amei. E esse foi super válido. Logo na próxima, eu quero que todos vocês estejam presentes também. Chamem mais pessoas, porque assim, é cada um aprendendo cada dia mais um com o outro. E é muito importante essa troca. É muito importante. O caminho é esse. Vocês que estão aqui, vocês estão de parabéns, porque vocês já deram um ponto inicial na busca de uma melhoria de vida, né? Que é buscar o conhecimento. É por aí o caminho, né? Nós convidamos várias pessoas, mas muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estar aqui. Então, se você também está recebendo o propósito de Deus, porque tem alguma coisa que Deus quer te trazer para que você estivesse aqui hoje, seja para falar com alguém, seja para fazer alguma coisa diferente na sua vida, na sua família, né? Tudo na vida tem um propósito, nada é coincidência, gente. Deus tem o controle de tudo e Ele quer que nós vivamos de uma forma plena, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Gratidão, Deus abençoe. E logo a gente tá aí. Vamos tirar um print, gente. Tirar um print aí, tira um print. A Débora falando parabéns para vocês, meninas. Obrigada. Vamos tirar um print? Ou se você consegue tirar os comentários para a gente tirar um print? Deixa eu ver. Tira você o print aí. Você consegue tirar? Comentários, sim. E oi? Individual, grupo, de desafio, né? Semana que vem tem uma nova oportunidade aí e vamos estar juntos. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Valeu.